Olá, alunos do quarto ano! O vídeo de hoje é falando sobre os processos de industrialização no Brasil. Ao iniciar esse assunto de industrialização, podemos associar os conteúdos a conteúdos de história, quando estudamos o processo de formação da economia brasileira, e o de geografia, quando estudamos as regiões do Brasil e quando estudamos os setores da economia, setor primário, secundário e terciário. No setor terciário entra aí o comércio e a prestação de serviços, e dentro do comércio e prestação de serviços entra os processos de industrialização. É bom ressaltar que a industrialização no Brasil ela ocorreu em partes e ela iniciou na região sudeste. A industrialização brasileira nesse período estava vinculada à produção cafeeira e aos capitais derivados dela. Entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, o café exerceu uma grande importância para a economia do país, até porque era praticamente o único produto brasileiro de exportação. O cultivo dessa planta era desenvolvido especialmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e algumas áreas de Minas Gerais. Após a crise que atingiu diretamente os cafeicultores, esses buscaram novas alternativas produtivas. Dessa maneira, muitas das infraestruturas usadas anteriormente na produção, transporte do café, passaram a partir desse momento a ser utilizadas para a produção industrial. De então, esse processo de industrialização começou a se diversificar. No entanto, limitava-se somente à produção de produtos que empregavam pouca tecnologia, como o setor têxtil, alimentício, além de fábricas de sabão e velas. Com a intensificação da indústria brasileira, surgiram algumas consequências. Entre elas, podemos destacar o crescimento acelerado dos grandes centros urbanos, graças ao fenômeno do êxodo rural, que é a saída de pessoas do campo para a cidade em busca de emprego. Com o aumento dessas pessoas saindo do campo para a cidade, aumentaram também o número de consumidores, apresentando a necessidade de produzir bens de consumo para a população. Outro fator importante para a industrialização brasileira foi a utilização das ferrovias e dos portos, anteriormente usados para o transporte do café, passaram a fazer parte do setor industrial. Outro fator importante para a industrialização brasileira foi a utilização das ferrovias e dos portos, anteriormente usados para o transporte do café, passaram a fazer parte do setor industrial. Além desse fator, outro motivo que favoreceu o crescimento industrial foi a abundante quantidade de mão de obra estrangeira, sobretudo de italianos, que antes trabalhavam na produção do café. Um dos fundamentais elementos para a industrialização brasileira foi a aplicação de capitais gerados na produção do café para a indústria e a contribuição dos estrangeiros nas fábricas, como alemães, italianos e espanhóis. A Revolução Industrial teve início em países da Europa, garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo. O nascimento da indústria causou grandes transformações na economia mundial, assim como no estilo de vida da humanidade, uma vez que acelerou a produção de mercadorias e a exploração dos recursos da natureza. Além disso, a Revolução Industrial foi responsável por grandes transformações no processo produtivo e nas relações de trabalho. A Revolução Industrial também gerou grandes transformações no modo de produção de mercadorias. Antes do surgimento da indústria, a produção acontecia pelo modo de produção de manufatureiro, isto é, trabalho manual, que utilizava a capacidade artesanal daquele que produzia. Assim, a manufatura foi substituída pela maquinofatura, uma pessoa manuseando as máquinas
conseguia fazer todo o processo sozinha. Com isso, o salário do trabalhador despencou de uma vez que não eram mais necessários funcionários com habilidades manuais. Além disso, o baixo salário, os trabalhadores eram obrigados a lidar com a carga de trabalho exagerada. A jornada diária era de 16 horas de trabalho e apenas 30 minutos de descanso para o almoço. Os trabalhadores que não aguentassem a jornada eram substituídos. Não havia nenhum tipo de segurança para os trabalhadores e constantemente acidentes aconteciam. Os trabalhadores eram demitidos ou se afastavam quando apresentavam problemas de saúde e não recebiam mais o salário. Só eram pagos os funcionários que trabalhavam efetivamente. Vocês verão a seguir cenas de um filme chamado Tempos Modernos, estrelado pelo grande ator Charles Chaplin. Nesse filme, ele vive um personagem chamado Carlitos que trabalhava em uma fábrica nessa época de transição do trabalho manual para o trabalho utilizando máquinas. Prestem atenção porque o filme ele apresenta apenas imagens, ele não contém falas. Sección 5, aumente velocidad a 4.1. Atención, capataz. Acuda al banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, banco 5. Atención, capataz. Sección 5, aumente velocidad a 4.7. Philip Perkins. Philip Perkins.
No pierdas tiempo. Vuelve al trabajo. ¡Vamos!